tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje, para a gente tratar de um conceito fundamental do pensamento sociológico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as instituições sociais, que de uma forma geral, dentro do nosso senso comum, acreditamos que as instituições sociais sejam apenas organizações, instituições dentro da nossa sociedade, que tem aí um conjunto de leis formais, mas de uma forma geral essas instituições não são apenas essas organizações de legislações, regras e normas formais dentro das instituições. Então elas vão e elas atendem a uma organização muito mais complexa daquilo que aparentemente às vezes a gente olha pelo senso comum e faz as nossas leituras enquanto indivíduos dentro da sociedade. Então, para o conceito sociológico, as instituições sociais são formas de organizações estáveis baseadas em regras e regulamentos padronizados, que não precisam necessariamente serem escritos em formas de lei, mas eles precisam necessariamente serem socialmente reconhecidos, como algumas das nossas práticas culturais, que literalmente não existe uma regra escrita estabelecida por lei, mas dentro das nossas convenções entendemos e seguimos aqueles padrões. Então, estas instituições, elas têm a função de manter a organização do grupo e satisfazer as necessidades dos indivíduos. Então elas servem como elemento de regulamentação e controle das atividades dos membros dentro da nossa coletividade. Então essas instituições, elas obedecem basicamente 5 características fundamentais. Elas são exteriores, elas são objetivas, coercitivas, tem autoridade moral e tem a sua historicidade. Então, basicamente, ela cristaliza aquilo que o Durkheim, um dos clássicos da sociologia, trazia como um fato social, né? Então, ela cumpre este papel de construção dos padrões e normas dentro da sociedade. Então, dentre essas 5 características, a exterioridade é porque ela possui uma realidade exterior ao indivíduo, ela está fora do indivíduo, então, indiferente da minha vontade enquanto sujeito, né, essas instituições elas têm um padrão de funcionamento. Ela é objetiva porque ela é um fato, ela é uma realidade, ela é determinada de uma determinada maneira objetiva e garante o funcionamento da sociedade. Ela é coercitiva por quê? Porque ela exerce um poder de coerção sobre o sujeito. Toda vez que um indivíduo quebra e descumpre uma regra, estas instituições exercem um poder sobre esses indivíduos de forma coercitiva para que ele volte a se comportar dentro daquilo que é estabelecido como regra. Tem autoridade moral porque tem sua legitimidade dentro da sociedade e isso então dá o direito a essas instituições repreender os indivíduos que infringem suas regras. Não de forma violenta, punindo, mas repreender dentro do seu funcionamento. E historicidade porque todas dessas instituições elas têm a sua própria história e ao longo do tempo elas foram se consolidando dentro destas regras, dentro desses valores e regulamentos, de acordo com as necessidades e a garantia de segurança para os indivíduos nesse sentido. Então todos nós, ao nascermos, já encontramos essas instituições sociais prontas e quase que com toda certeza quando morrermos vamos sair e essas instituições continuarão exercendo e cumprindo a sua função dentro da sociedade. Então as instituições sociais, elas surgem de forma espontânea na sociedade. Não é que elas são literalmente planejadas, elas surgem espontaneamente ao decorrer do tempo, de acordo com as necessidades dos grupos. Então essas instituições elas acabam materializando normas relacionadas dentro da convivência desse grupo
que vão garantir a manutenção do funcionamento, da reprodução das formas coletivas de vida, né? Vão acabar materializando formas de pensar, sentir e agir dentro disso. Então essas instituições são conjuntos de valores, práticas, atos, ideias que por meio dessas instituições exercem sobre os indivíduos esta regulamentação da sociedade, para que, em especial, haja a continuidade da sociedade e do atendimento das necessidades, tá? Necessário que haja esta rotina, para que toda vez que uma nova geração surja dentro das relações sociais, surja na sociedade, ela não precise inventar todos os métodos de regulamentação e organização. Então essas instituições, elas vão e têm a função de transmitindo para os novos indivíduos na sociedade estas regras de convivência dentro desse sentido. Então, cada instituição ela tem uma função básica, um porquê de ser, desde instituições como a família, a escola, as instituições econômicas, o direito, enfim, todas essas instituições. Então, nesta perspectiva, as instituições surgem com este objetivo de estabelecer comportamentos apropriados, dizer para os sujeitos e indivíduos isso é certo, isso é errado, isso é normal, isso é anormal. E então essas instituições acabam vislumbrando, objetivando, diminuir os comportamentos considerados desviantes da sociedade. Então uma das funções das instituições sociais é promover o controle social, né? Criar mecanismos sociais que autorregulamentem os indivíduos através dessas normas, dessas regras que as instituições produzem nos sujeitos. Então, as instituições sociais, elas estão extremamente ligadas e intrinsecamente ligadas com o processo de socialização dos indivíduos. Então não podemos falar do nosso processo de socialização, da nossa construção enquanto indivíduo, sem falar das instituições sociais. Então, entender um pouco mais de toda essa dinâmica cultural da nossa construção enquanto indivíduos, precisamos, ou da complexidade que são as relações sociais, precisamos entender um conceito básico da sociologia, que é as instituições sociais e a função que elas cumprem dentro das nossas relações, ok? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida, segue o canal para mais informações sobre história, sociologia.